Honrados e agradecidos por vossas presenças, em nome da Procuradoria-Geral de Justiça, na presença do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, damos início à sexta sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, que destina-se a dar posse e exercício à excelentíssima senhora promotora de Justiça, Rita de Cássia Menezes, no cargo de Procurador de Justiça, em conformidade com o artigo 31, a linha A, inciso 1, da Lei Complementar número 72, de 12 de dezembro de 2008. Também toma posse na manhã de hoje, como membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Luiz Eduardo dos Santos, para o biênio 2016-2017. Compõe a solene mesa o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça e ouvidora-geral do Ministério Público, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, a excelentíssima senhora Promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados respondendo, doutora Flávia Soares Uneberg, e o excelentíssimo senhor Promotor de Justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Lucas Felipe Azevedo de Brito. Registramos neste auditório a presença da excelentíssima senhora Vice-Procuradora-Geral de Justiça, doutora Vânia Fontinelli Pontes, e da excelentíssima senhora Promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública, doutora Isabel Corpo. E para abrir esta sessão solene, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Plácido Barroso Rios. Bom dia a todos. Declaro aberta esta sexta sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, na forma prevista no artigo 22, inciso 1, do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, e artigo 31, inciso 1, a linha A, da Lei Complementar número 72/2008, que dará posse em exercício à Promotora de Justiça Rita de Cássia Menezes, no cargo de Procurador de Justiça, e ao Procurador de Justiça Luiz Eduardo dos Santos, como membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. E neste momento, a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça em Poçanga, Rita de Cássia Menezes, será conduzida a este plenário pelos excelentíssimos senhores Procuradores de Justiça, Dr. Léo Charles Henrique Bossart II e doutora Antônia Suérdia Silva de Andrade. Não, tão lindo. Senhoras e senhores, ouviremos agora, em posição de respeito, o hino nacional brasileiro.
formada em Direito pela Universidade de Fortaleza no ano de 1981. Aprovada em concurso público para o cargo de promotor de justiça em 1988, assumindo no dia 8 de abril daquele ano como promotora de justiça de primeira instância da comarca de Jardim. Foi promovida em 23 de maio de 1991 pelo critério de merecimento para a comarca de Bela Cruz, assumindo em 3 de junho daquele ano, onde respondeu por Acaraú e Santana do Acaraú. Em 27 de março de 1992, foi promovida pelo critério de merecimento para a segunda entrância, assumindo a titularidade da comarca de Mombaça, para idêntico cargo de terceira entrância da comarca de São Benedito, assumido em 14 de abril de 1992. Em Mombaça, respondeu também pelas comarcas de Acopiara, Jaguaribe e Iguatu. E em São Benedito, respondeu pelas comarcas de Ubajara e Ibiapina. Em 21 de julho de 1994, foi promovida pelo critério de antiguidade da segunda vara da comarca de Aracati para idêntico cargo de entrância especial da primeira vara do júri. Em 14 de agosto de 1989, foi removida a pedido a promotora de justiça de primeira entrância da comarca de Jardim para idêntico cargo de igual entrância da comarca de Bela Cruz, assumido em 30 de agosto de 1989. Em 23 de agosto de 1992, foi removida, por meio de permuta, a promotora de justiça de terceira entrância da comarca de São Benedito, para idêntico cargo de igual entrância para a segunda vara da comarca de Aracati. E em 17 de janeiro de 1995, foi removida, a pedido, a promotora de justiça de entrância especial, titular da primeira vara do júri, para idêntico cargo de igual entrância da terceira vara de execuções fiscais. Em 20 de agosto de 1996, foi removida, por meio de permuta, a promotora de justiça de entrância especial, titular da terceira promotoria de execuções fiscais, para idêntico cargo de igual entrância da 22ª Promotoria Civil, e hoje assume a 28ª Procuradoria de Justiça Criminal. Senhoras e senhores, nesse momento, a excelentíssima senhora promotora de justiça e secretária dos órgãos colegiados respondendo, doutora Flávia Soares Unenberg, fará a leitura do termo de posse e exercício da excelentíssima senhora procuradora de justiça em Poçanda, doutora Rita de Cássia Menezes. Termo de posse e exercício que presta a doutora Rita de Cássia Menezes para exercer as funções do cargo de Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2016, às 9 horas, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, presentes os integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceu a excelentíssima senhora doutora Rita de Cássia Menezes, promotora de justiça titular da 22ª Promotoria de Justiça Civil da comarca de Fortaleza, para, nos termos do artigo 31.1a da Lei Complementar 72/2008, tomar posse, prestar compromisso e assumir o exercício das funções do cargo de Procuradora de Justiça na 28ª Procuradoria de Justiça da comarca de Fortaleza, para o qual foi promovida pelo critério de antiguidade em face do ato 112/2016 do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, datado de 28 de junho de 2016 e publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará, edição 1473, caderno 1, administrativo, ano 7º, do dia 4 de julho do ano de 2016. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Rua Assunção, Vicente José Bonifácio, Fortaleza, Ceará. E para constar, eu, Flávia Soares Unenberg, promotora de justiça, secretária dos órgãos colegiados em respondência, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado.
Senhoras e senhores, procederemos agora à assinatura do termo de posse. Convidamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, e a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça em Poçanga, doutora Rita de Cássia Menezes, para procederem à assinatura do termo de posse na tribuna. E neste momento convidamos a senhora Maria Dolores Siqueira de Menezes, mãe da excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Rita de Cássia Menezes, para fazer a entrega do termo de posse. E neste momento convido a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Rita de Cássia Menezes, para prestar o compromisso legal. Para isso solicito a mesma que, por gentileza, fique de pé, já está, erga o braço direito e faça a leitura do termo de compromisso. Ao entrar em exercício nas funções do cargo de Procurador de Justiça, prometo desempenhar com eficiência e seriedade, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, indisponível e a fiel observância da Constituição e das leis. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a senhora Isis Andrade a prestar uma homenagem à excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Rita de Cássia Menezes, com a entrega de um ramalhete de rosas. Acho que é filha da Adão. Eu acho que é. E dando sequência a esta solenidade, convidamos a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Antônia Elsuérdia Silva de Andrade, a fazer uso da palavra. Senhor presidente e todos os demais presentes aqui nessa sala, tem oportunidade que a gente não pode deixar passar porque elas não voltam mais. Essa semana eu estava analisando se nós, do nosso concurso, que ano é que nós somos, qual é o nome do nosso concurso? 84. Se nós tínhamos sido bobos, tolos, medíocres. Porque eu tinha acabado de ler uma notícia de que há um movimento nacional, que está sendo inclusive tendo em curso na Coman,
de que promotor de justiça com 35 anos e 10 anos de carreira pode fazer parte de um órgão colegiado. Eu estive pensando, é como se dá para o procurador de justiça, mas o procurador-geral de justiça, a gente precisa que ele tenha um tino comercial, ou um tino administrativo, né? Desculpa aí o tino comercial, né? Um tino administrativo, para fazer parte de um órgão colegiado, é preciso que a ação do vento, que os arroubos, né, estejam já serenados, que já exista uma maturidade institucional. Mas isso aí, para mim, pouco importa, foi o que me veio aqui na memória. E eu não sei chamar de outra forma que não seja Ritinha. E hoje a Ritinha chega, depois de quase 30 anos de um órgão colegial. E a Ritinha chega amadurecida, e ela chega com essa maturidade institucional que é necessário para que se faça parte de um órgão colegial. Mas eu já sou conhecida pelos meus causos e as minhas histórias. E hoje eu não poderia passar em branco e deixar essa oportunidade passar. Eu sempre digo que o Ministério Público me deu um irmão, José Giovanni Moreira Costa, que hoje eu tenho certeza, ele conseguiu alguma autorização lá por cima, e ele está aqui, viu, bem? Éramos nós três. O altar, ele está aqui. E tem laços, eles se sobrepõem aos laços de sangue. Talvez porque um dia lá por cima, um Deus disse que seriam irmãos. E entre eu e a Ritinha houve esse desígnio lá em cima. Mas o nosso encontro se deu em 1976, nas cadeiras da Unifor. E de lá para cá já são 40 anos. 40 anos de convivência. Durante muito tempo eu briguei muito com a Rita, porque foi o coração mais altruísta que eu encontrei, que muitas vezes se prejudicava para ajudar o outro. E eu queria endurecer esse coração, como se isso fosse possível, porque os corações eles já vêm prontos. O endurecido, ele jamais irá ter leveza, mas aquele que vem dócil e altruísta também ninguém muda. Tanto é que desisti de mudar este coração. E eu agradeço aquele nosso encontro há 40 anos, porque ali firmou uma irmandade em todos os momentos da minha vida, eles bons ou ruins. A Ritinha esteve presente. Quando nós nos conhecemos, eu já tinha a minha primogênita, eu não posso dizer mais velha, senão eu apanho, que está ali, e uma segunda que hoje não pôde comparecer. E eu estava grávida do meu filho, que também está ali, é aquele ser, a minha obra-prima, 1,98 m, muita dedicação e amor por essa mãe. Nós estávamos numa aula de reposição, no dia de domingo, porque na semana nós teríamos a prova de estatística, e como tinha número, eu sou apavorada com número, nós estávamos repondo. E eu comecei a ter as dores do parto para ter meu filho. E nós saímos de lá e fomos para a maternidade. Quando meu filho nasceu, Ritinha estava comigo. Quando os outros filhos foram nascendo, Ritinha estava comigo. Quando minha última noite com o meu pai, Ritinha passou em claro comigo. Da minha mãe não, porque ela estava doente. Quando o maior drama da minha vida eu passei, a Ritinha estava dentro da minha casa. E pegou minha filha, cuidou da minha filha.
Deus é tão bom que eu tive que ter uma quinta filha para que nos tornássemos comadres. E foi a melhor escolha que eu fiz. Porque eu não tive só uma comadre. Minha filha não teve somente uma madrinha. Minha filha teve uma mãe. E nesta mãe ela encontrou também toda uma família que está aqui. Eu lembro que a primeira noite que a minha filha passou fora de casa foi na casa da Ritinha. E a Ritinha botou para que a dona Graça, a irmã da Rita, fosse cuidar da Isis. E a Isis não deixou a Graça dormir. Ela dizia: Dona Graça, está dormindo, Dona Graça? Acorde, Dona Graça. Dona Graça, eu não quero dormir. Não é isso, Dona Graça? Então são passagens tão significativas, sabe, que eu precisava dizer aqui para vocês, porque é uma história de 40 anos. Se existe um casamento que deu certo, foi esse nosso, né? Aquela 40 flores que entraram é muito pouco, viu? É muito pouco uma rosa, mas elas significam cada um ano da nossa convivência. E agora, olhando para a Beth, eu lembrei aqui, Beth, olha aí, doutora Elizabeth Almeida. Beth, nós estudamos o concurso. A Beth pegou, a Ritinha encarcerou, cárcere privado, durante 6 meses. E nós estudávamos até 8 meses. E nós estudávamos até as 3 horas da manhã. E Ritinha embodou e ela não conseguia entender o que era o acto libero em causa. E a gente maldosamente, a gente dizia assim: Ritinha, o que é acto libero em causa? E ela fazia assim, porque quando ela está excitada, ela esfrega as mãos. Eu sei. E vinha com uma barbaridade horrorosa. Mas hoje ela já sabe, né, o que é o acto libero em causa. Viu? Então eu queria só dizer para vocês que a família ministerial, que é a família que eu estou todo dia, existe esses laços de amizade, existem essas famílias que a vida proporciona esse encontro, e laços tão fortes que nada e nem ninguém destrói. A minha grande companheira desta vida. E eu agradeço a Deus por ter tido e ter a oportunidade de ter uma pessoa tão dedicada a mim, que me tem tanto amor. E amor não se compra, ele próprio. E era só isso, só para contar isso. Deixar aqui em público o meu agradecimento pela Ritinha ter entrado na minha vida e ter amado a mim, a meus filhos, com amor tão puro, tão forte, que meus netos, quando querem fazer hora com ela, chamam de vovó Rita. Aí ela se zanga e diz: vovó não, tia, tudo bem. Era só isso, desculpa eu ter me estendido e fazer com que se estendesse a sessão, mas eu precisava dizer isso. Muito obrigada. E para saudar a Procuradora de Justiça, hora empossada, anunciamos a palavra da Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Brito Guimarães. Bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor do Clássico Barroso Rios, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Excelentíssima Senhora Doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, nossa doutora e ouvidora-geral, até o próximo dia 14, se não me engano, e aí teremos a nova. Excelentíssima Senhora Maria Magnólia Barbosa, ouvidora-geral do Ministério Público, e naquele dia eu pedi perdão quase de mas você se escondeu. Excelentíssima Senhora Flávia Soares Mandelli, Promotora de Justiça,
respondendo pelos pedidos da Secretaria dos órgãos colegiados. Excelentíssimo senhor Lucas Felipe Azevedo de Brito, presidente da nossa entidade associativa, Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, ilustríssima senhora Maria Dolores Siqueira Menezes, em nome de quem saúdo todos os familiares da empossada aqui presente, da empossada, aliás, filhos, irmãos, sobrinhos, enfim, porque o reconhecimento são todos excelentíssima senhora doutora Elizabeth Almeida, nossa decana da Educação, em nome de quem saúdo todos os colegas procuradores de justiça aqui presentes, servidores desta casa, senhoras e senhores. Coube a mim, conforme disposição expressa no artigo 27 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, na condição de membro mais novo deste colegiado, a Benjamin, cujo reinado foi efêmero, fazer a saudação à querida colega Rita de Cássia Menezes, hoje formalmente empossada nesta sessão solene como Procuradora de Justiça. E o faço com muita alegria e satisfação, tendo plena ciência, contudo, da grande responsabilidade que me foi confiada e ontem mesmo reclamada pela doutora ouvidora, que me recomendou um discurso bonito que eu não sei se conseguirei. Mas enfim. Há pouco mais de 4 meses estava eu vivenciando a mesma emoção que hoje nutra a sua alma, minha querida Rita. E por isso compreendo todo o rubor de sua face e a tensão que decorre desse momento histórico. Momento histórico para a instituição ministerial, que aumenta seus quadros de atuação perante o 2º grau de jurisdição, reforçada com a chegada de novo e valoroso membro. Histórico ainda na celebração da sua conquista pessoal, que concretiza o objetivo maior de todos os membros de nossa instituição, o acesso ao último degrau da carreira. A sua promoção, querida Rita, se deveu aos seus próprios e inquestionáveis valores pessoais, culturais e funcionais reconhecidos por nossos órgãos da administração superior. E não poderia ter sido de outra forma, pois o nosso Conselho Superior do Ministério Público tem um perene compromisso com as práticas democráticas, tem ainda o firme e inafastável propósito de respeitar as garantias e direitos constitucionais. Vossa Excelência devotou quase 30 anos de serviço à sociedade, sempre procurando atuar com esmero e dedicação, desde os primeiros dias de seu ingresso na instituição. Tendo passado por várias comarcas do interior, até chegar à capital no ano de 1994 e em 1996 passou a ser a titular da 22ª Promotoria de Justiça Civil, que tem atuação extrajudicial na defesa do idoso e da pessoa com deficiência, até ser promovida por antiguidade para a 28ª Procuradoria de Justiça com atuação criminal. Foram, portanto, anos e anos dedicados ao labor ministerial, dedicados à defesa do ordenamento jurídico, visando sempre a busca da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E esse labor não sofrerá interrupção. A luta em defesa da sociedade e em busca da justiça será contínua e a faida diuturna. Seu trabalho apenas foi alçado a outro patamar, no qual Vossa Excelência não encontrará aquela suposta tranquilidade que muitos imaginam ser o 2º grau. Muito ao contrário, a sua responsabilidade para com a instituição e a sociedade só aumentará, pois além das naturais atribuições judiciais vinculadas à sua procuradoria, ainda exercerá outras funções administrativas, seja como componente do Colégio de Procuradores, do órgão especial ou do Conselho Superior do Ministério Público. Vossa Excelência assume a 2ª instância do Ministério Público em peculiar momento histórico,
em que a tão decantada Operação Lava Jato realiza um trabalho de depuração dos quadros da política nacional, em que se busca extirpar o terrível mal da corrupção que assola o nosso país pela classe política, a qual, em represália, tenta aprovar mecanismos para frear a luta incessante do Ministério Público no combate aos que pilham o patrimônio público, oprimem os cidadãos, debocham da sociedade e tentam minar as instituições legalmente constituídas. A história comprova que nossa instituição nunca navegou por águas tranquilas. Nunca. Há sempre um desafio a vencer, a superar. A nossa luta nunca estagnará, pois sempre existiram e existirão aqueles interessados em enfraquecer o Ministério Público no espúrio afã de impedir que se cumpram as funções e mandamentos constitucionais. A esses malfeitores da sociedade não interessa o Ministério Público forte e independente. O que interessa a eles é que haja uma legislação frágil e ineficaz no combate a qualquer tipo de ilícito. Por isso, nossa luta será permanente, será constante. Não existe trégua, existe luta. Existem desafios a serem enfrentados. E para esse desiderato, nossa união é imprescindível. Devemos sempre estar atentos aos anseios da sociedade, aos reclamos dos menos favorecidos, aos brados dos injustiçados. Devemos trabalhar com afinco e denodo para fazer valer a regra estabelecida no artigo 127 da Constituição Federal, que reza que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. A partir de agora, Vossa Excelência assumirá novo cargo e novo encargo. Integrará o Colégio de Procuradores de Justiça e é nosso dever fazer com que este colegiado continue atuando com coragem e galhardia no exercício de seu mistério de órgão deliberativo e de administração superior do Ministério Público do Estado do Ceará, posto que seremos protagonistas do êxito ou cúmplices do fracasso. E o fracasso não nos interessa. Então, que busquemos o êxito, que busquemos a vitória. O Colégio de Procuradores, pelas suas atribuições, conforme posto na nossa lei orgânica, tem em sua essência um papel de farol, auxiliando na condução e rumos da instituição. Deve, pois, ser ouvido sobre as matérias relativas à autonomia institucional, modificações legislativas, orçamento, questões disciplinares, bem como direitos e relevantes questões de interesse institucional. Imperioso se faz que o Ministério Público reafirme o seu papel de agente da vontade política transformadora que emana dos princípios e objetivos da República Federativa esculpidos na nossa Carta Magna. Assim, para que nossa instituição esteja pronta para as batalhas que sempre surgem, pois, como já antes lembrado, temos muitos inimigos que nunca nos darão trégua. E põe-se a adoção de medidas que permitam a distribuição equitativa dos trabalhos internos, o aparelhamento adequado e estrutura compatível dos órgãos de execução para atender às inúmeras demandas que vêm da sociedade. Ressalte-se ainda a imprescindível união que deve existir entre a primeira e a segunda instâncias, buscando-se um maior e melhor entrosamento, afinidade e confiança a serem cultivados nessa relação para o bem maior da nossa instituição. Afinal, unidos seremos mais fortes e, afinal, somos todos o Ministério Público. Devemos almejar uma harmonia de vontades ou de opiniões, que às vezes é difícil, não é possível, mas que sejamos tolerantes com as críticas, sejam elas construtivas ou não. Afinal, vivemos num mundo plural, multifacetado, em que opiniões divergentes e conflitantes podem causar impactos negativos nas relações pessoais e institucionais. E que busquemos, acima de tudo, a concórdia
para resolver os nossos próprios conflitos internos. É tarefa, pois, de cada um de nós, que integramos esta grande família ministerial, tentar aplacar as disputas vãs e que só diminuem nossa resistência, priorizando o diálogo e, sobretudo, respeitando as eventuais diferenças que sempre existem. Se não houver essa aliança, esse liame de vontades convergidas para o bem maior, que é o crescimento e fortalecimento da nossa instituição, nós só temos a perder, nada a lucrar. Bom, meus queridos, eu acho que já me estendi além da conta, porque eu sempre falo demais, ou então eu digito demais, um grave defeito que eu realmente preciso corrigir. A vida eu vou não revelar porque depois, né? Bom, Deus inquieta, é verdade. Mas a vida é um eterno aprendizado. E eu me considero uma boa aluna, às vezes bem recalcitrante. Mas eu reconheço que estou sempre querendo aprender. Hoje é um dia festivo, Bernardo. Hoje é um dia festivo e de renovação. Sangue novo e bom que chega à segunda instância. Minha querida colega Rita de Cássia Menezes, a quem costumo chamar como a maninha de Ritinha, seja muito bem-vinda ao segundo grau. Que aqui você se sinta confortável e à vontade, como se estivesse em sua própria casa. Que esse novo ambiente de trabalho lhe traga a segurança e tranquilidade no desempenho de suas novas atribuições. Aceite meus respeitos e os meus parabéns, aqui expressos em nome do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. E conte sempre com a nossa amizade e fraternal cooperação para o bom desempenho do seu novo ministério. Muito obrigada a todos. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra da excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, Rita de Cássia Menezes. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, em nome de quem eu saúdo a mais autoridades presentes. Neste momento, em que tenho a honra de integrar o Colégio de Procuradores, venho à presença de vocês apenas para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, em especial a minha mãe, as minhas amigas, Elfédia e Elizabeth, todo o apoio que me deram, toda a minha... Eu achei que eu estava regulado. Agradecer também a todas as pessoas que de uma maneira geral contribuíram para que eu exercesse com firmeza o meu trabalho. E agradecer a todos. Muito obrigado. E dando continuidade a esta sessão solene, teremos agora a solenidade de posse do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo dos Santos, como membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para o biênio 2016-2017. E neste momento anunciamos a palavra da excelentíssima senhora Promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, respondendo a doutora Flávia Soares Unneberg, para fazer a leitura do termo de posse e exercício do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo dos Santos, como membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça.
Termo de posse que presta o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo dos Santos, para exercer o munus de membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, biênio 2016-2017. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2016, às 9 horas, em sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, presidida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, presentes os integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceu o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo dos Santos, para, nos termos do artigo 13 da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, e artigo 28, parágrafo 1º, da Lei Complementar 72 de 2008, com as alterações trazidas pela Lei Complementar 100 de 2011, tomar posse como membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, na qualidade de membro mais antigo que não apresentou vínculos expressa por investidura a tempo certo pelo restante do período correspondente ao biênio 2016-2017, com início de exercício a partir do dia 6 de julho de 2016. E para constar, eu, Flávio Soares Neberg, promotor de Justiça, secretária dos órgãos colegiados, respondendo, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. E neste momento convidamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, e o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo dos Santos, que irá compor o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, na condição de membro mais antigo, a dirigirem-se a esta tribuna para procederem à assinatura do termo de posse e exercício, que será entregue pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios. Quebra queijo. Quebra queijo. É bom quebra queijo. Quebra queijo. Eu sou mais Ela é muito boa, né? Ali no fundo é dela Senhoras e senhores, ouviremos agora a leitura do termo de compromisso do empossado no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Para isso, convidamos o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Luiz Eduardo dos Santos, a proceder à leitura do termo de compromisso, seguindo o seu pronunciamento. Ao tomar posse e entrar em exercício as funções do cargo, membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, prometo desempenhá-lo com eficiência e seriedade, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a fiel observância da Constituição e das leis. Anunciamos neste momento, podem sentar-se, por gentileza. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça e membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Luiz Eduardo dos Santos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, a antiga ouvidora, doutora Maria Magnólia, excelentíssima senhora secretária dos órgãos colegiados, nossa doutora Neber, excelentíssimo senhor
presidente da Associação Cearense do Ministério Público, excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores, excelentíssimos senhores promotores e promotoras e promotores de justiça, excelentíssimos senhores secretários do Ministério Público, minhas senhoras, meus senhores. Após mais de 3 décadas de vida institucional, com alegria, vimos hoje recepcionados pelo egrégio órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará. Colégio que já outrora tivemos a honra e a satisfação de nos fazer membros eleitos. A alegria se explica. Ela se deve àquilo que nossa posse simboliza para a sociedade. Sociedade esta destinatária final dos serviços prestados por esta instituição de índole e caráter constitucional. Chegaram a este venerável colegiado pessoas conhecidas e reconhecidas nas lutas por uma vida institucional independente. Aqui chegamos com esta oportunidade, da mesma forma como sempre nos propusemos e nos propomos em nosso mandato ministerial, buscaremos fazer dos sentimentos da serenidade, responsabilidade e independência bolas impulsionadoras de nossa atuação nesse órgão especial. Trataremos de somar nossa experiência de vida profissional, experiência de vida, as virtudes e qualidades dos eminentes colegas integrantes desse colegiado, com o fim de trabalhar prudente e producentemente as questões que a nós foram pedidas, as quais, sem dúvidas, são de extremada importância para esta classe. Seremos fiéis aos princípios éticos e legais que sempre devem nortear a atuação do membro do partido. É hora de nos unirmos em torno de princípios. Não é hora de intolerâncias que sempre descenderam a instituição. Não deixemos que a ideia de divergências nos torne o raciocínio. Procuremos os diálogos saudáveis e necessários ao aprimoramento e crescimento participativo de todas as correntes internas e opiniões. Aqui, reiteramos nossos compromissos de postura independente, transparente, no trato das questões institucionais. Somos cientes de que o órgão especial é colegiado na administração superior de suma e magna importância, vital e indispensável à condução dos destinos institucionais. Não olvidaremos que seu rol de atribuições constantes das leis complementares 72 e 100, um rol deveras extenso e abrangente, pelo que se tem, a partir da análise conjunta dos demais colégios pertence à máxima administração desta casa, e o órgão especial nela se insere com justificado e necessária evidência. Como já dissera Winston Churchill no ano de 1948, nós devemos nos proteger dos perigos que se aproximam, esquecendo os ódios do passado, deixando os rancores e vinganças, apagando progressivamente fronteiras e barreiras que agravam e diversificam nossas divisões, nos alegrando juntos com aqueles gloriosos tesouros, conhecimento dos nossos colegas, conhecimento de literatura, conhecimento de romance, conhecimento de ética, conhecimento de leis, do pensamento e da tolerância que pertencem a todos nós. Fecha aspas. Nós, que somos o Ministério Público, trabalhamos para a sociedade, devemos legar uma verdadeira herança. Sejamos, pois, sólidos no entendimento de que o verdadeiro cumprimento da lei não significa apenas obediência a ela. Significa também descobrir os valores que lhe são inerentes, as motivações que lhe antecedem e as consequências que lhe sobrevêm. Finalmente, é momento não apenas de renovar todos os nossos compromissos ao longo da caminhada que ora se inicia, já bem conhecidos
toda a instituição vai lhe reiterar nossa gratidão. Ainda desde aso, agradecemos a receptividade de nossas ideias que encontraram e encontram no meio da classe. Com a ajuda e a cobrança de todos, dentro ou fora da instituição, tudo faremos e com certeza saberemos honrar o elevado crédito a nós conferido. Pois proclamamos aqui, com convicção, que essa confiança não é maior do que aquela que nós, promotores, procuradores, servidores e servidores, depositamos nessa instituição, o Ministério Público do Estado do Ceará. A todos, o nosso muito obrigado. E neste momento anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor promotor de justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Dr. Lucas Felipe Azevedo de Brito. Parabéns, está de parabéns, um momento especial. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do nosso Parlamento Rios, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça e Ouvidor-Geral do Ministério Público, Dr. Marcelo Barbosa, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, na respondência da Secretaria dos Órgãos Colegiados, Dr. Ideia, excelentíssimas senhoras Procuradoras de Justiça e Procuradores de Justiça, que compõem o máximo da nossa instituição, excelentíssimos membros do Ministério Público que estão aqui na plateia, familiares, hoje aqui nesse dia. A associação, mais uma vez, participando de um momento de grande felicidade para a nossa instituição e também para os nossos associados. A doutora Rita de Cássia Menezes coroa hoje com júbilos sua carreira ministerial, atingindo o órgão máximo, o cargo máximo da carreira de um promotor de justiça. Quem conhece os trabalhos da doutora Rita sabe que essa promoção ela é merecida e com o coração que ela tem e com a competência que demonstrou ao longo de vários anos dentro do Ministério Público, nada mais natural do que no dia de hoje coroar essa promoção ao cargo de Procurador de Justiça. Nós sabemos que as atribuições judiciais dos Procuradores de Justiça, seja na confecção de pareceres de mérito ou na elaboração de recursos internos dentro do Tribunal de Justiça, ou recursos das Cortes Superiores, Tribunais Superiores, ela possui um peso muito grande dentro da nossa instituição e também para a sociedade. Os pareceres de mérito e recursos, sejam eles especiais, extraordinários, recursos internos, servem verdadeiramente como guias ou norte para nortear todos os trabalhos dos membros da Câmara, sejam eles promotores de justiça ou os próprios procuradores de justiça. Muitas vezes as peças elaboradas podem sim ser utilizadas como teses jurídicas ou como paradigmas para nortear toda a atuação do Ministério. Sabemos que a doutora Rita Cássia possui todas as condições para abrilhantar ainda mais os trabalhos do Ministério Público em um grau de jurisdição maior e mais elevado, que é a segunda instância. Parabenizamos a nossa associada pelo acesso ao cargo de Procurador de Justiça e desejamos pleno sucesso nessa atividade. Ao doutor Luiz Eduardo dos Santos, também nosso associado, Procurador de Justiça, a associação também o saúda pelo ingresso no órgão especial do Colégio de Procuradores. Temos certeza também que abrilhantará mais ainda este órgão colegiado da nossa instituição, que tem como funções relevantes o exame em instância recursal das decisões do Conselho Superior e do próprio Procurador-Geral de Justiça, bem como tem papel fundamental na construção das decisões administrativas dentro do Ministério Público do Estado de Ceará. Temos convicção e certeza que o Dr. Luiz Eduardo Santos irá fazer um trabalho de excelência, como é peculiar da sua atuação dentro da nossa instituição. A associação agradece a atenção de todos e se coloca à disposição dos colegas que hoje são empossados e todos os demais para compartilhar e tentar cada vez mais alcançar os marcos institucionais na defesa do Ministério Público e na defesa dos nossos associados. Muito obrigado.
Neste momento, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, fará uso da palavra para encerrar esta magna solenidade. Excelentíssima senhora doutora Martora, reitora do Ministério do Estado do Ceará, excelentíssimo doutor Felipe Azevedo Brito, presidente da Associação Cearense do Ministério Público, excelentíssima senhora doutora Flávia Caniberri, no exercício da Secretaria dos órgãos colegiados, tarefa bastante árdua, excelentíssimos senhores procuradores de justiça, a quem saúdos em nome da vice-procuradora-geral, doutora Flávia Fontinelli, e da nossa decana também, doutora Francisca Delária. Excelentíssimos senhores promotores, que eu saúdo em nome da minha amiga Fátima Valente, que está aqui, doutora Fátima. Saudar também os nossos colegas aposentados, meu amigo doutor Iguaraci, que está aqui abrilhantando este evento. Saudar os familiares da doutora Rita de Cássia Menezes, em nome da senhora sua mãe, que deve não estar bastante emocionada, né, a senhora Maria Dolores, e também os familiares da doutora Elsuélia, que aqui estão. A gente tem alguns ensinamentos máximos na nossa vida, e muitos deles são auridos da Bíblia Sagrada. E Jesus diz assim: a quem muito for dado no mundo será cobrado. Eu tenho certeza, doutora Rita, que a sua cobrança será imensa lá em cima. Porque Vossa Excelência, como bem o fez hoje aqui, não é pessoa que precise falar muito. Vossa Excelência é de uma transparência que, se olha para a doutora Rita, se sabe todo esse histórico de dignidade, de decência, de dedicação, de honradez. Então é daquelas pessoas que falam pelo silêncio e pelo olhar. Não precisa se conhecer a doutora Rita a fundo para saber quem é a doutora Rita Menezes. Tenho certeza que ao longo da história de Vossa Excelência, quando eram estabelecidos os primeiros tijolos na construção dessa instituição, lá na comarca de Jardim, como a doutora Elsuélia, de forma tão emocionante, disse aqui para todos nós, a senhora estava construindo todo esse alicerce que hoje nós temos no Ministério Público do Estado do Ceará. A senhora, a doutora Elsuélia, tantos outros, tanto sofrimento, tanta dedicação, mas também tantas alegrias, né, doutora Elsuélia? A gente não só vive de sofrimento, né? O exercício do cargo de Procurador-Geral de Justiça é, sem dúvida, muitas vezes amargo. E também a Bíblia nos ensinou e nos ensina que quem pega no arado e olha para trás não é digno da missão. Claro que esse ensinamento não quer dizer que nós não aprendamos com o passado. O que se quer dizer é que nós não podemos ficar culpando o passado por nós não estarmos conseguindo realizar o presente e nem sequer planejar o futuro, executar o futuro. É por isso que, diante de tantas dificuldades, sempre eu estou a dizer para todos os colegas que aqui estão e que se chegam mais à Procuradoria-Geral de Justiça, que se está sendo difícil para nós, imagine para os que nos antecederam, que pegaram a estrada bem mais difícil. Nós hoje estamos já numa estrada asfaltada, mas o doutor Estênio Leite pegou um caminho bem mais difícil. E não é à toa que me sinto na obrigação, em face dessa missão, eu não tenho dúvida que foi Deus que me pôs aqui, e a cada um de nós é dada uma missão tão honrada quanto esta de Procurador-Geral. Mas sempre eu procuro beber
desse cálice da sabedoria que está nas pessoas mais experientes, como a doutora Elsué também pontuou aqui. Sempre estou conversando com a doutora Socorro França, né, que deixou aqui muitas saudades e ainda deixa. Sempre estou aprendendo com atitudes já tomadas pelo doutor Manuel Lima Soares, que também aqui esteve, com o doutor Ricardo Machado. Um certo dia eu pedi ao doutor Aldeir Nogueira Barbosa, doutor Aldeir, me dê um tempinho aí que eu quero fazer uma visita ao senhor. E fui agora, mês passado, estive com ele e conversamos bastante. Então esta construção do presente, o planejamento do futuro, nos obriga a aprender com aquelas pessoas que já deram tantos passos, né? As pessoas que já passaram por tantos obstáculos e tantas dificuldades. E aqui a doutora Rita vem como uma caçula, tirando realmente, doutora Socorro Brito, esse seu espaço tão dignamente ocupado, mas vem engrandecer de uma forma brilhante o nosso colegiado. Porque eu olho para este colegiado e vejo a grandeza da nossa decana e, de outro lado, o brilhantismo da nossa Procuradora de Justiça caçula, e nos mostra quão grande é essa instituição, Ministério Público do Estado do Ceará. Nos mostra a obrigação que nós temos, que vai muito além de nós, de lutarmos juntos pela sociedade, que tanto demanda as nossas ações, que tanto precisa, que tanto tem sede e fome de justiça. Esta semana nós completamos 6 meses de gestão. E eu falava na nossa sessão ontem, né, doutora Elsué, do Conselho Superior, que durante esses 6 meses nós também sofremos, mas nos alegramos bastante, porque nós vimos a união e a vontade de acertar perene, que sempre fez com que essa instituição andasse para frente e ocupasse novos espaços. Durante esses 6 primeiros meses, nós estávamos vendo o fortalecimento dos centros de apoio operacional, estabelecendo nortes para a instituição e verdadeiramente auxiliando os colegas na busca desse nosso planejamento, desse nosso norte que nós queremos. A doutora Fábio dizia uma frase muito bonita hoje. Ela dizia: eu estou sofrendo muito, mas estou tão feliz, que ela é nossa coordenadora do Centro de Apoio Criminal. Então é muito bom quando nós conseguimos traduzir o sofrimento em construção. Só é ruim quando a gente sofre e não consegue construir o que a gente almeja. Mas aqui no Ministério Público nós estamos sempre em construção. Nós estamos sempre evoluindo. E nós estamos cada vez brilhando mais como instituição. Nós estamos ocupando espaços extremamente importantes para o Ministério Público brasileiro aqui no estado do Ceará. Também foram nesses meses que o Ministério Público lançou a semente de uma nova forma de olhar os processos criminais e tentar diminuir o número absurdo de homicídios que há em nossa sociedade, no programa chamado Tempo de Justiça. Esse programa foi abraçado pelo governo do estado do Ceará, pelo Tribunal de Justiça do Ceará, pela Defensoria, pela OAB, pela PEFOS, pela Polícia Civil, enfim. É um programa que busca diminuir o tempo de julgamento desses processos de homicídio. De uma média de 7 anos, conseguimos todos juntos alcançar uma média de 1 ano para cada processo de homicídio. Nós estamos também fazendo um trabalho muito dificultoso
porém extremamente necessário, de trazer automação para dentro do Ministério Público do Ceará. Porque tudo é muito caro, muito dispendioso, mas mesmo assim, com esse bravo guerreiro, Dr. Pedro Casimiro, que está aqui presente, nós estamos conseguindo, muito em breve, ter a primeira promotoria piloto que estará rodando o novo programa do MP Virtual. E estaremos também muito em breve com toda a área meio participando dessa automação, uma licitação que já foi iniciada para que nós não percamos o bonde da história e trilhemos esse mesmo caminho que todo o Ministério Público brasileiro, todos os órgãos e até os setores privados já abraçaram, que é a necessidade de incremento de uma automação maior nessa instituição. Então, é um dia muito emocionante e também de muita felicidade, porque quando nós assistimos, doutora Rita, mais uma porção substancial de dignidade chegar a esse colegiado, porque eu tenho certeza que este colegiado hoje se torna mais digno, mais decente, e que nós vamos ainda nos orgulhar bem mais desse colegiado, mais até do que já nos orgulhamos, porque Vossa Excelência vem ocupar um espaço fundamental, e eu realmente almejo que muitos consigam chegar, como o Dr. Lucas disse, a esse último passo no degrau institucional, ascender o cargo de procurador de justiça, porque nesse momento eu vejo pela emoção de Vossa Excelência, com certeza passa um filme na cabeça da gente, desde lá da comarca de Jardim, lá do Cariri, e por aí vem todas as dificuldades, todas as alegrias e tudo mais que a gente já comunicou. Então peço a Deus que a senhora também aqui nesse colegiado se sinta tão abraçada como foi com os colegas em todo o transcurso que a doutora Elsuérdia já revelou aqui da sua primeira instância. Que a senhora encontre aqui também, aliás, não encontre, já está aqui, né? Engraçado que no dia da promoção de Vossa Excelência, eu esperei que a doutora Elsuérdia falasse e ela ficou calada. Eu disse, poxa, alguma coisa errada aconteceu. E ela realmente ficou. Olha que para deixar a doutora Elsuérdia sem palavras, só a senhora mesmo, viu, doutora? Então que Deus a abençoe nesse novo recomeço, nessa nova história que Vossa Excelência começa a escrever, esse novo capítulo. Eu tenho certeza que abrilhantará muito o nome do nosso Ministério Público e que a senhora continue sendo essa referência e esse exemplo para todos nós, porque é disso que o mundo está tão ciente, o mundo está, na realidade, demandando tanto, para ser mais preciso. É isso que nós estamos precisando, de pessoas que nos deem exemplos. Doutor Luiz Eduardo, Vossa Excelência já detentor de uma grande experiência, um professor, um mestre, que novamente está nesse órgão especial. E como Vossa Excelência bem pontuou, é no órgão especial do Colégio de Procuradores onde se estabelecem as diretrizes e os destinos da nossa instituição. Eu tenho certeza, também por toda essa carreira que Vossa Excelência vem trilhando no Ministério Público do Estado do Ceará, que muito ajudará a engrandecer essa instituição e muito enriquecerá os debates e deliberações travadas no egrégio órgão especial do Colégio de Procuradores. Que Vossa Excelência também seja abençoado, que tenhamos dias de muito trabalho, porém muita harmonia e cumplicidade, que é o que todos nós precisamos.
E eu finalizo dizendo que não tenho a menor dúvida que ainda existe muito espaço para ser construído. Nós ainda somos uma instituição carecedora de tantas coisas, mas tenho certeza que as pessoas que aqui estão serão capazes de não apenas levar adiante esse projeto, que não nos pertence, que não é um projeto nosso, mas é um projeto do povo do estado do Ceará. Tenho certeza que a cada dia nós estaremos mais abrilhantando o nome do Ministério Público do Estado do Ceará e estaremos ocupando esses importantes espaços que ainda existem para serem ocupados pela nossa instituição. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, que sigamos em frente. Seja bem-vinda, doutora Rita, seja bem-vindo também, novamente, doutor Luiz Eduardo, e que possamos sempre estar aqui com esse mesmo discurso de união, de humildade, de reconhecimento, e tendo pessoas a quem nós possamos nos dirigir como referência, como apoio, com certeza de que é impossível qualquer retrocesso na história dessa instituição, como hoje nós assistimos à posse da doutora Rita Menezes. Muito obrigado a todos e tenhamos um bom dia. Em nome do Ministério Público, agradecemos a presença de todos, desejamos um ótimo dia. Convidamos